O fato é que todo homem perto dos 30 anos realmente já almeja estar numa posição social e financeira muito grande. Cara, a gentileza no trânsito é uma das coisas mais impressionantes que tem, sim, facilita a vida em 1000%. Eu tô numa avenida aqui que é bem movimentada aqui em Porto Alegre, esse horário, então tranca mais ainda. E então qualquer brecha que tu tem de poder conseguir entrar na rua muda teu dia, assim. E aí o cara me deu a preferencial ali, deixou eu entrar, eu já consegui trocar pra da esquerda, que é pra onde eu quero ir. Fica mais fácil ainda. A few moments later. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre a crise dos 30 anos. O que me motivou a vir fazer esse vídeo, na verdade, é uma constante busca pelo sucesso e por sair da zona de conforto e da mediocridade. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa e eu simplesmente não aceito o fato de me contentar com uma vida medíocre. Acredito que muitos de vocês desse lado também tenham esse mesmo sentimento e estejam em busca também de uma vida melhor. Pode soar um pouco prepotente, um pouco arrogante isso, mas na verdade a gente sempre está em busca de um objetivo maior e acredito que o homem, o ser humano que não busque isso vai viver estagnado e vai ter que se conformar com o básico da sociedade. Eu sou formado em RH, eu sou analista de RH de uma empresa aqui em Porto Alegre e hoje eu estou num cargo bom, tenho salário bacana, benefícios bacanas na empresa, porém eu sigo nessa busca de um algo a mais, eu sigo nessa busca de uma liberdade financeira, de uma liberdade de tempo também, essa disponibilidade para poder aproveitar melhor a vida, que infelizmente hoje trabalhando como CLT é muito difícil a gente ter. A gente sabe que a carga horária de trabalho geralmente são 9, 10 horas diárias e acaba que não tem muito tempo, ainda mais equilibrando com a rotina. Eu cheguei limpando a casa, tem os meus cachorros que tem que dar comida, tem que dar água, tem que limpar o pátio, tem louça para lavar, tem comida para fazer, então sempre tem alguma função que acaba tomando muito tempo. Essa semana passada agora eu comecei a treinar novamente, eu estava um tempo afastado desde que eu me mudei para cá, e são coisas que para equilibrar na rotina, no dia a dia com o trabalho acaba sendo muito difícil. Então um pouco dessa criação de conteúdo e ouvir falar aqui com você sobre essa crise dos 30 anos é um pouco sobre isso.
Provavelmente por muitos momentos tu já pensou que tu tá atrasado em relação a outras pessoas, que já era pra te estar num nível de vida muito melhor do que o que realmente tu tem hoje. E isso vai desde tu ter teus 16, 17, 18 anos até 30, 35, 40, enfim, o ser humano tá sempre em evolução, sempre em uma busca constante de um algo a mais e provavelmente nunca vai estar satisfeito. Porém, a sensação que eu tenho é que quando chega na idade dos 25 a 30 anos, isso bate um pouco mais forte, porque ou tu já está numa posição que tu almejava, e aí tu já está um pouco mais confortável, e aí a tendência é que tu queira buscar um passo maior, ou se não, tu não tá ainda no nível que tu esperava, e aí é onde começa o problema, porque tu começa a martelar em cima disso, se cobrando porque tu queria estar nessa posição melhor, que é o meu caso hoje. Até ano passado eu ainda morava com a minha mãe, mesmo tendo um relacionamento de praticamente 10 anos, a gente completou 10 anos nesse ano agora, e a gente conseguiu comprar uma casa, em abril desse ano a gente se mudou. Então hoje a gente tá com a nossa casa própria, e que é uma ótima casa, uma estrutura muito boa, a gente tem os nossos carros, nós dois estamos formados. Então se a gente for olhar numa régua de o que a gente era algum tempo atrás, a gente evoluiu e cresceu muito, então a gente tá num patamar muito bacana, realmente muito interessante. Porém, se eu for olhar para cima e coisas que eu almejo em relação à liberdade financeira, liberdade de tempo, ou até em comparação com outras pessoas mais bem-sucedidas, a gente fica com essa sensação de que a gente está muito atrasado ainda. E aí é onde mora o problema, porque essa comparação deve servir de inspiração e não uma coisa para te jogar cada vez mais para baixo. Se eu for me comparar comigo mesmo do passado, com certeza eu evolui demais, com certeza eu tô num ponto muito melhor da minha vida. Agora, se eu for me comparar, por exemplo, com o Felipe Tito, que é um cara super bem-sucedido e que eu admiro muito, sou fã, realmente a proporção de vida que ele tem, a vida que eu levo hoje é uma coisa muito distinta, é uma coisa muito distante e muito diferente. Então eu poderia me considerar atrasado em relação a ele, mas é isso, cada um tem sua vida, cada um tem sua realidade, cada um tem sua régua, eu não posso me comparar com uma pessoa que já chegou lá num lugar em que eu almejo estar. Assim como provavelmente tem pessoas aí desse lado assistindo esse vídeo e pensando, pô, o cara tem 29 anos, já tem a casa própria, já tem o carro dele, já tem a esposa, um relacionamento estável, os dois são formados, a vida tá caminhando pra frente, eu queria poder estar numa posição igual essa. Então é um pensamento que lá atrás eu também já tive. Essa pessoa vai se comparar comigo e vai achar que tá atrasada em relação a mim, assim como eu vou achar que eu tô atrasado em relação ao Felipe Tito, por exemplo. Mas eu tenho essa sensação do atraso, de que já era para estar numa posição melhor, mas eu não gosto muito de usar esse termo estamos atrasados. Na verdade, a gente está cada um no seu tempo, cada um no seu trajeto, cada um na sua própria história. O que não pode acontecer é tu ficar parado te esperando as coisas caírem no teu colo. Se tu almeja uma coisa maior, alguma coisa melhor, ser mais bem-sucedido, se formar na tua faculdade, conseguir um emprego melhor, poder proporcionar coisas boas para as pessoas que tu ama, aí sim, tu tem que te mexer, tu tem que levantar da cadeira, tem que levantar da cama e correr atrás, as coisas não vão cair no teu colo. E aí esse é o ponto. Se essa comparação com pessoas que estão melhor que tu servir para te jogar para cima e fazer tu correr atrás, tá ótimo, é o que deve ser feito. Tem que se inspirar nisso e correr atrás. Agora, se isso vai servir só para te se sentir cada vez mais fracassado, tu tem que mudar a tua ótica, o teu ponto de vista justamente para poder enxergar isso como um combustível e como uma motivação. O fato é que todo homem perto dos 30 anos realmente já almeja estar numa posição social e financeira muito grande, então tem que batalhar desde cedo para correr atrás disso. E o ponto interessante é que tu nunca está atrasado, nunca é tarde demais para começar algo novo e tentar novamente. Eu já me arrisco com essa função de internet, eu acho que tem uns 4 anos. Eu já mexi com canal de musculação, já fiz canal próprio falando sobre conteúdo pessoal, já fiz conteúdo sobre futebol, já mexi com o mercado financeiro, fiz minha faculdade. Então, assim, eu tô sempre tentando alguma coisa diferente para em algum momento acertar algo e as coisas começarem a fluir de uma forma melhor. Profissionalmente, em relação à minha carreira, na área que eu me formei, as coisas estão indo muito bem. Porém, em outras áreas, como a internet, agora eu estou começando novamente, dando seguimento a isso em paralelo com outros canais que eu já tenho. Então, é sempre uma nova possibilidade, mesmo com essa sensação de poder estar atrasado com 29 anos. Mas, pô, 29 anos eu sou muito novo, tem todo um percurso ainda pela frente. Então, quem sabe se daqui a pouco eu continuar insistindo nisso aqui, no meu canal de futebol, em outros projetos que eu tenho, se eu não vou estar num nível financeiro e social que eu almejo há muito tempo, e esse meu sucesso do nada, que levou 4, 5 anos, realmente acontecer na minha porta ano que vem. Então é tudo uma construção, é tudo uma trajetória. Nada vai cair no colo, como eu disse, mas também não vai ser da noite para o dia, não vai ser muito rápido e nem fácil. São uma soma de fatores nessa consistência de construção, então não vai ser do nada realmente, como eu disse. O recado que eu queria deixar é que então, se tu se sente perdido, se sente atrasado, tenta fazer uma reflexão. Busca entender o que tu gosta e o que tu almeja para tua vida. E aí sim, te compara com pessoas que chegaram nesse lugar que tu almeja,
na área de atuação que tu queira chegar e aí se inspire nessas pessoas. Veja o que essas pessoas fizeram de certo para chegar até lá, veja o que essas pessoas fizeram de errado também para chegar até lá e não repetir esses mesmos erros, mas jamais se compare para se sentir frustrado e se colocar para baixo. E se mesmo com tudo isso que eu te falei, as coisas continuam não dando certo na tua vida, tu usou esses teus ídolos como inspiração e mesmo assim tu não conseguiu sair do lugar, aí sim é hora de tu fazer uma análise profunda e ver onde é que tu tá errando realmente, porque senão as coisas não vão melhorar. Eu voltei a treinar na semana passada. Eu treino acho que desde os meus 16 anos, faço musculação. E desde que eu me mudei em abril, que a gente se mudou na verdade, com as funções de rotina de casa, emprego novo, cargo novo, eu não consegui ter essa consistência de treinos. Então eu praticamente parei de ir na academia esse ano. Eu ia 1, 2 dias e ficava 4, 5, uma semana sem ir. Até que essa semana passada, me sentindo cansado, esgotado, sem disposição, me deu uma força de vontade de resolver voltar a treinar e comer um pouco melhor. Um pouco de preocupação em relação à minha saúde, um pouco de preocupação com o meu futuro, e que fez eu ir mesmo contra a vontade e sem disposição. Eu fui 4 dias na semana passada, inclusive domingo, agora, 8 da manhã, eu estava na academia, e essas coisas parece que viraram uma chave na minha cabeça, de que é uma briga comigo mesmo e se eu não conseguir superar essa minha preguiça, essa minha falta de vontade de treinar, as coisas não vão mudar. Então a primeira briga é consigo mesmo. Então eu tive que lutar contra a minha própria cabeça, contra a própria preguiça e esse conforto de uma casa nova, de eu preferir ficar em casa deitado do que eu ter que ir pra rua fazer força numa academia. Mas é extremamente necessário, são pilares que tu precisa equilibrar na tua vida, na tua rotina, para que as coisas possam acontecer de uma forma melhor. Então, a tua vida pessoal, a tua vida profissional, a tua questão física, tudo isso caminha junto, em conjunto, para que tu consiga estabelecer pilares e ter uma consistência cada vez maior em todas as áreas da tua vida, isso é inegável. Eu aconselho a tu pegar pessoas que são bem-sucedidas, principalmente nas áreas que tu quer chegar, as áreas que tu almeja, e ver quais são os pilares da vida dessa pessoa que ela construiu para que ela chegasse nessa posição de sucesso. Provavelmente vai ter muita leitura, muito estudo, muito erro, muito acerto, musculação, alimentação saudável, um equilíbrio de uma série de diversos fatores para chegar nessa posição. Se tu gostou desse vídeo, eu peço que tu deixe o like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo se tu também tá passando por um momento como esse, se tu já passou por um momento como esse de se sentir atrasado em relação à tua própria vida, se comparando com pessoas em posições de sucesso que tu queria também chegar. Espero que tu tenha entendido essa mensagem e que consiga colocá-la em prática para poder executar uns novos passos e chegar no lugar em que tu almeja. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tamo junto, gurizada.